Bom dia a todos e a todas. Então, hoje, dia 12 de julho, agora são 8h20 da manhã. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 1, um curso integrado em agropecuária do primeiro ano. Então, a gente vai dar sequência na aula de hoje às discussões que iniciamos na semana passada. A gente está fazendo aqui uma reconstrução histórica, conceitual e filosófica das origens da filosofia. E conforme aí as nossas últimas aulas, a gente faz isso a partir sempre de algum pensador, de um contexto histórico e da filosofia produzida naquele contexto. Tá? Na semana passada, então, a gente começou com o pensamento de Aristóteles. Tá? Aristóteles, então, é esse filósofo natural da cidade de Estagira, né, que foi estudar em Atenas. E nós vimos alguns aspectos introdutórios do pensamento dele na semana passada, e hoje a gente vai avançar, dar um passo a mais. Tá? Antes da gente iniciar propriamente com a aula, eu queria fazer um combinado com vocês. Tá? O primeiro deles vocês... quem ainda não conseguiu realizar alguma atividade, enfim, por qualquer razão, entre em contato comigo, tá? Porque a gente já precisa ir finalizando aí esse primeiro bloco, pessoal. Se vocês olharem nosso calendário, o tempo já passa a ficar curto, né? Nós temos esse encontro da aula de hoje, dia 12, teremos mais uma aula dia 19 e mais uma aula dia 26. E assim que terminarmos o mês de julho, encerra esse primeiro bloco. E eu não quero sobrepor para vocês nenhuma atividade ainda remanescente, né, desse primeiro bloco no segundo. Então, pessoal, eu preciso que quem ainda não fez alguma atividade, né, das que foram postadas no Moodle até agora, por qualquer razão que seja, precisa organizar isso, né? Precisa entrar em contato comigo, vamos ver o que se preciso ajudá-los, se preciso de algum apoio, enfim, se vocês precisam de alguma orientação a mais também, por favor, não deixem de fazer isso, tá, pessoal? É bem importante para fins de registro, né, da presença, participação e de notas de vocês, tá? Se caso alguém perdeu o período que estava aberta a atividade para realização, quiser fazer ela ainda, entre em contato comigo que a gente vê como podemos fazer, tá bom? Importante que vocês não deixem atividades passadas. Eu estava olhando ontem, fiz a correção ainda do primeiro questionário, tem ainda gente que não fez esse primeiro questionário, tá? E é importante que vocês comecem a correr atrás, né, pessoal? Porque senão vai começar a se sobrepor um bloco sobre o outro. Aí vai ficar bem difícil para a gente organizar, tá? E também, um segundo informe, que assim que nós terminarmos a aula de hoje, eu vou estar disponibilizando mais um questionário, tá? Para a gente já ir também... depois eu quero deixar somente mais uma atividade para as últimas duas aulas, tá? Então, aí eu vou deixar abrir o questionário hoje para vocês responderem até a semana que vem, tá? Então, dia 19 já encerra. Então, fiquem bem atentos a isso, turma, porque é isso que vai registrar a presença, a frequência, acrescentar também a nota de vocês, né? Corroborar a participação e aqui a presença de vocês nas aulas, né? É importante que vocês fiquem atentos, né, e façam isso, tá? Tudo está, né, eu vou usar o Moodle, depois eu lanço as notas todas elas no Siga, tá? Então, é importante que vocês vão acompanhando e fazendo as atividades no próprio Moodle, tá? Com relação a isso, pessoal, alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês gostariam de perguntar? Até o momento? Tranquilo? Ô, senhor, semana passada tu não colocou nenhum questionário, né? Não. O questionário que eu vou lançar hoje tem a ver também com a aula de hoje, né? Então, eu não quis abrir ele antes, porque eu não concluí a aula da semana passada, sabe? Então, por isso que eu estou abrindo ele hoje. Assim que a gente terminar a aula, eu já vou disponibilizar ele para vocês responderem. Mas semana passada não teve nenhum questionário daí, tá? Senhor, Diga. tu pode disponibilizar de novo para quem chegou agora? Que daí eu tava fazendo as outras atividades também. Claro.
me manda um e-mail bem direitinho de qual atividade você não fez, tá? Tá bom. Que daí a gente vê bem certo aí uma oportunidade para você fazer, tá? Tu não fez nenhuma ainda? Não, ainda não. Não consegui fazer. Não, tranquilo, sem problemas. Tu entraste Mas eu olhei os vídeos e as leituras, só não tava disponível os formulários. Tá, os questionários, né? Tá, não, tranquilo. A gente vê aí como podemos fazer, tá? E eu, sou que tudo bem, já estou bem mais tempo no IFE, já sou da segunda chamada. Acabei perdendo o prazo do questionário 3, que eu sei que era para primeiro desse mês, o final dele. E acabei de enviar o e-mail agora para o senhor. Isso, formalizem isso, né? Que aí eu consigo identificar bem certinho quais são as atividades que eu preciso retomar, tá? Me manda um e-mail dizendo, não fiz tal atividade de tal questionário, tal semana, tá? Conforme lá, daí a semana eu vejo e disponibilizo mais um tempinho para vocês completarem, tá? Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma questão sobre isso? Se não, a gente vai começar, então, propriamente com a aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Tá? Eu vou projetar minha tela e aí a gente prossegue. Ainda antes de eu, começar com a aula de hoje, pessoal, é bem importante que vocês fiquem atentos a um detalhe, que não é um detalhe, é algo bem importante, tá? Sejam muito autorais nas respostas de vocês. Quando tiver questões dissertativas, por exemplo, como fórum ou o primeiro questionário, não tenham medo de vocês escrever, tá? É essa prática de escrita autônoma de vocês que vai colaborar muito com o desenvolvimento e aprendizagem de vocês, tá? Não tenham receio, nesse primeiro momento, vocês, a maioria aqui, pelo menos, até onde eu sei, a maioria não teve contato, com... desculpe. Não teve contato com o componente curricular de filosofia, tá? Então, assim, sejam muito transparentes na hora de vocês fazerem as atividades. Não se preocupem, assim, o que será que o professor vai dizer, Não, é importante que vocês sejam muito autorais, não tenham receio de escrever a resposta de vocês com as palavras de vocês, tá? Sejam muito cuidadosos, cautelosos com relação a isso, tá? Não tenham receio de escrever com as palavras de vocês, tá? Por isso que leiam, releiam antes de vocês enviarem as respostas, tá? Mas é importante que vocês façam com a autoria de vocês, com a capacidade de vocês. Isso é algo bem importante nesse primeiro momento, tá? Não tenham receio de escrever por conta própria. A atividade que eu vou disponibilizar na semana que vem, até porque a gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui na aula de hoje, desses conteúdos mais introdutórios de filosofia, a atividade da semana que vem, ela será muita autoria de vocês, tá? O fórum também, se alguém ainda não respondeu, quiser responder ele ainda, acho que já fechou o período, mas se precisar responder lá, quiser entrar em contato comigo de novo, solicitar para escrever, também ou para aqueles que ainda não fizeram, o caso do colega que pediu que entrou depois, que quer fazer as atividades ainda, sejam muito autorais. Essa habilidade de escrever e fazer os trabalhos por conta própria também é um fator de aprendizagem. Então, não tenham receio, de vocês escreverem as respostas do jeito de vocês, tá? Isso também isso também faz parte da aprendizagem de vocês, tá? Então, assim, se preocupem em escrever a resposta do jeito de vocês, tá? Nesse primeiro momento. Bom? Vamos lá. Então, na semana passada, a gente começou vendo talvez, não vou dizer o último, mas a sequência, desses três autores aí do período clássico, que são o Sócrates, que está aqui, despojado ao chão, o Platão e o Aristóteles. Sócrates, que é mestre de Platão, Platão, que é mestre de Aristóteles. Tá? Nós vimos aí que o Aristóteles, então, ele teve o seu pensamento, ele teve várias fases, e eu contei aqui, reconstruí um pouquinho, da
da trajetória intelectual do Aristóteles, né, desde da sua saída, né, da sua cidade natal, Estagira, e o tempo que ele viveu como Platão, né, como discípulo aí, por 20 anos de Platão, ao ponto em que ele abandona, então, a escola de Platão, funda o seu liceu, e também, por talvez uma das suas atividades mais destacadas também, né, o fato de ele ter sido preceptor de Alexandre o Grande, né, que vai ser vocês vão ver aí, quando a gente for estudar Filosofia 2, vocês vão ver que toda a filosofia helenística posterior a esse período de auge aí da filosofia clássica, ela vai ser muito influenciada, né, tanto pelo pensamento do Aristóteles, né, também pelo pensamento de Platão, óbvio, mas também por essa figura de Alexandre o Grande, né, que vai expandir as fronteiras, né, da cultura helênica aí para várias regiões do mundo, para a Pérsia, para a Índia, para o norte da África, né, e vai levar, vamos dizer assim, a filosofia para essas diferentes regiões aí, não só de Atenas, né, dessa região das colônias gregas, né, enfim. E o mentor, então, intelectual de Alexandre foi o Aristóteles. E aqui também, né, eu falei um pouquinho na semana passada para vocês, né, da influência depois de Aristóteles na Idade Média, né? Ele foi um filósofo que foi esquecido por um tempo e depois foi muito lido de novo no Ocidente, né? Ele foi esquecido para o Ocidente, mas muito lido na região do Oriente, né? Essa região da Pérsia, da Índia, né? E depois ele volta para o Ocidente, né? E entra de novo nos mosteiros, né? E vai se transformar no filósofo talvez que mais influenciou a Idade Média no seu final. Né, o filósofo Tomás de Aquino, que é um filósofo medieval já do século XIII, depois de Cristo, né, vai reler toda a obra de Aristóteles, né, e vai se influenciar muito pelo pensamento de Aristóteles. Né. E toda a ciência depois nascente aí nesse período da Revolução Científica, ali por volta do século XV, século XVI principalmente, vai ser muito influenciada pela filosofia de Aristóteles. Né, talvez o filósofo que mais vai influenciar a ciência moderna, né, apesar de suas teses serem todas depois refutadas, né? Todas as descobertas dele, todos perceberem que eram descobertas já ultrapassadas, né? Mas, assim, o fato é que Aristóteles é o primeiro grande cientista também da cultura ocidental, né? Eu falei para vocês que o Aristóteles também foi o primeiro biólogo, né? Foi o cara que criou muitos termos usados na biologia, aquela ideia de classificações, de família, de gênero, de classe, tudo isso quem criou foi o Aristóteles, né? Então, ele também é um filósofo muito influenciador das ciências, né? Então, e isso também tem a ver com a sua concepção, né? Aqui representada por essa mão espalmada apontando para o chão, né? Ele está fazendo uma oposição explícita a Platão, né? Platão dizia que a realidade estava no mundo das ideias e o Aristóteles dizia que a realidade está aqui no mundo sensível, né? Que o conhecimento mais verdadeiro é aquele que você pode abstrair das substâncias materiais, né? Das coisas presentes do mundo. Tá? Então, isso é o Aristóteles falando. Bom, eu falei um pouquinho, né, sobre essa dimensão natural dos seres humanos em viver junto com os outros, levar uma vida coletiva. Né? Eu falei um pouco também dessa divisão que o Aristóteles vai fazer entre as diferentes ciências, né? No campo da filosofia, ele vai dividir em 3 campos, né? As ciências produtivas, as ciências práticas e ciências contemplativas. Né? E eu finalizei a aula falando desse conceito, né? Que é o conceito de frônesis, né? Que a frônesis é essa disposição que nós temos em praticar a virtude de deliberar. Né? Deliberar é decidir, a gente pode traduzir isso pela palavra decisão. Né? Você tem que sempre na sua vida tomar decisões, né? E às vezes essas decisões, elas ora são de uma forma, ora tem de ser de outra, né? Nós não temos um ponto fixo nas nossas tomadas de decisão, né? E a prática de deliberar é que o Aristóteles chama de frônesis, né? E que essa prática de deliberar, ela precisa ter, nós sempre precisamos tomar decisões prudentes, né? Essa palavra prudência é uma virtude para o Aristóteles, né? Então, a prática da prudência é uma virtude. Né? E nós aprendemos a praticar, nós aprendemos a prudência
nós potencialmente, todos nós, vocês, eu, todos nós temos essa disposição de nos tornarmos bons seres humanos, né? Porque é isso que nos caracteriza como seres humanos, né? É o fato de nós podermos deliberar, de nós podermos escolher, de nós podermos exercitarmos aquilo que mais nos caracteriza, que é a nossa capacidade racional, né? Então, o que nos difere dos outros seres, né, é essa nossa capacidade de decidir, né? E de decidir não sempre pela mesma coisa, né? A gente pode, ao longo da nossa vida, muitas vezes até mentir, talvez seja a decisão mais correta, né? Para Aristóteles, isso é muito tranquilo, né? A gente vai sempre... a gente precisa sempre falar a verdade, né? Mas se em algum momento, eventualmente, né? Por isso que não é uma regra fixa dizer sempre a verdade, né? Mas, às vezes, ocultar uma verdade pode ser algo mais prudente do que falar sempre a verdade. Bom, mas enfim, eu quero dar um passo a mais, né? E aqui propriamente começa a aula de hoje, nesse campo das ações humanas. Tá? O Aristóteles vai dizer que nós, basicamente, agimos em duas esferas. Tá? Aqui, eu gostaria que vocês tentassem aqui fazer um exercício mental aqui agora e tentassem imaginar. As ações humanas, para o Aristóteles, elas se dividem em duas esferas. A esfera ética e a esfera política. A esfera ética é aquela dimensão da nossa vida privada, da nossa vida íntima, da nossa vida particular. A esfera política é aquela esfera em que já envolvem outros seres humanos. Tá? Por isso que ela é uma ação da polis. A palavra política vem da palavra grega polis. E sempre que... como que a gente se torna uma pessoa, um bom político? Sendo, inicialmente, um bom sujeito ético. Tá? O campo da ética é o campo das ações voluntárias e morais, então, propriamente aquelas ações que envolvem a pergunta sobre o bem, sobre o que é o certo, sobre o que eu devo fazer, né? Mas é sempre aquela ação voluntária do indivíduo. O que é uma ação voluntária, turma? É uma ação que eu decido fazer por conta própria. Que ninguém precisa dizer para mim o que eu devo fazer. Essa é uma ação ética. Todas aquelas ações em que eu escolho por conta própria fazer algo, é uma ação ética. Porque ela é uma ação voluntária, tá? Eu decido, eu delibero. Lembro da virtude da prudência, né? Eu decidi fazer tal coisa. Bom, então essa é uma ação ética, né? Ética no sentido que representa... eu tomo uma decisão com base nos valores que eu acredito. Essa decisão é uma decisão voluntária, uma decisão individual, uma decisão própria, do próprio sujeito. Tá? E para Aristóteles isso é muito importante, porque a ideia, né, de você... bom, antes ainda de eu falar dessa noção de felicidade, analisem comigo o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês e gostaria que vocês me acompanhassem no raciocínio aqui e pensassem comigo, para ver se isso fica claro. Tá? Alguém aqui toca algum instrumento musical? Eu. Quem é eu? E diz qual que é o instrumento. Gustavo Henrique Alves, toco violão e guitarra. Olha só, muito bem. Eu Faz também. tempo que tu toca. Quem que é eu também? O João. João. O que você toca? Que instrumento você toca, João? Bateria. Olha, tá quase uma banda aí na turma já. Eu, Marcos, também violão. Violão. Alguém falou no chat também alguma coisa? Sim, ele disse bateria. Deixa eu ver o nome do menino aqui. Tá. É o Matheus Souza. Eu também toco bateria. Isso. Então tem gente que toca violão, tem gente que toca bateria, tem gente que toca violão e guitarra, enfim. Como é que vocês aprenderam a tocar esse instrumento? Vamos ver. Quem aí que está disposto a contar um pouquinho? Como é que foi essa trajetória de tocar, aprender a tocar o instrumento? Faz 8 anos que toco. Mas Olha a só. maioria foi sozinho. Mas Tu aprendeu sozinho? recentemente eu peguei. Sim, É mesmo. às vezes eu pego umas aulas, sim, mas é coisa que tem já disponível. Tá.
E aí você, assim, você toca, quem tá falando aqui toca violão, bateria? O João toca bateria. O João toca bateria. Muito bem, João. Você aprendeu por conta, né? Qual que é o teu Sim. maior desejo com tocar bateria? Transmitir o que eu aprendo em casa, o melhor. Ótimo, essa palavra. Muito obrigado, João, por ter usado essa palavra. Você quer ser o melhor tocador de bateria, correto? Tentar. Isso, você quer tentar, ou seja, está no teu horizonte. Potencialmente, você tem toda a capacidade do mundo de ser o melhor tocador de bateria. E é isso que vai te fazer ser feliz. É isso que o Aristóteles chama de bem. O bem de algo é você aprender a fazer algo e você fazer aquilo bem. Então, o Gustavo que toca guitarra, violão, ele quer aprender a tocar bem guitarra e violão. O João, que toca bateria, ele quer aprender a tocar bem bateria. Qual é que era o outro que falou? O Matheus, né? Toca violão. O Matheus, foi isso, né? Me corrija se eu estou falando errado o nome. O Matheus. Isso. O Matheus que toca violão, ele quer aprender a tocar bem violão. Porque fazer bem as coisas, agir bem, é o que nos torna feliz. Isso é ética para o Aristóteles. Então, quando vocês aprenderem a fazer algo na vida de vocês, e vocês querem fazer aquilo bem, vocês vão ser pessoas éticas, e por decorrência disso, vocês vão alcançar a felicidade. Tá? É isso que é uma ação ética. O Aristóteles dá esse exemplo do instrumento. Ele cita um instrumento da época, que é a cítara, que eu nem sei muito bem o que é cítara, né? Flauta também, acho que ele usa como exemplo, né? Qual que é o desejo? E isso para todas as coisas, tá? Então, qual que é o desejo da pessoa que quer tocar cítara? Tocar bem a cítara. E aí ele dá outros exemplos. Por exemplo, o exemplo do construtor de uma casa. Quando o construtor vai fazer uma casa, ele quer fazer uma boa casa. Ele não quer simplesmente fazer a casa. Ele quer que a casa fique bem feita. É isso que nos caracteriza como seres humanos. Um cavalo toma água, mas nós desejamos tomar a melhor água, né? Tudo aquilo que os seres humanos fazem, a gente pode optar em fazer algo simplesmente por fazer, ou a gente quer fazer algo bem feito, tá? E quando a gente faz algo bem feito, isso equivale a ser feliz. É isso que nos torna pessoas mais éticas, né? E aí não tem esse relativismo. Mas o que eu acho que é o bom para mim pode ser aquilo que pode não ser bom para o outro. O Aristóteles diz assim, olha, bom, diante desse impasse é que a gente vai precisar do quê? Da política. Porque o que é uma boa ação, então, no sentido político? É aquela que é boa para mim, que não interfere em nada para o outro e que torna eu e o outro mais feliz ainda. Então, quando você pratica ações, você faz algo que aquilo te torna feliz e aquilo torna mais feliz ainda talvez os outros, né? Bom, então a gente está alcançando aquilo que Aristóteles chama de aquilo que de melhor nos caracteriza como seres humanos, né? Que é fazer o bem para o maior número de pessoas, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar que isso é um critério para a ética aristotélica. Quando que eu sei que uma ação ela é uma ação ética? É quando ela vai atingir, alcançar, proporcionar o maior bem para o maior número de pessoas, né? O maior bem para os humanos, tá? E como é que eu descubro isso, né? Bom, eu só descubro fazendo. Eu só sei que uma ação ela é boa quando eu estou fazendo ela, né? Vamos pegar o caso dos meninos aí que tocam os instrumentos musicais, né? Como é que eles aprendem um instrumento, tocar um instrumento? Imagina o seguinte, eu só vou assistir a aula de bateria, né? Nunca vou pegar lá as baquetas, enfim, os instrumentos lá, montar as coisas. Eu só vou assistir as aulas. Eu vou aprender a tocar bateria? Sim ou não? Provavelmente não, né? Eu preciso o quê? Eu preciso praticar, eu preciso agir, eu preciso fazer, tá? É por isso que isso é um exemplo. Vocês imaginem as ações humanas, né? As escolhas que eu preciso fazer na minha vida, as decisões que eu preciso tomar na minha vida. Eu só vou conseguir fazê-las se eu fizer, né?
Se eu não fizer, não tomar decisão nenhuma, eu nunca vou ser uma pessoa ética, né? Então, eu preciso agir voluntariamente e praticar as ações. Eu preciso exercitar, eu preciso me habituar na vida. Isso é ética aristotélica, tá? Eu preciso me habituar na vida a fazer boas ações voluntariamente, né? Porque se eu faço boas ações voluntariamente ao longo da minha vida, o Aristóteles vai dizer que uma pessoa só pode ser um sábio, uma pessoa justa, ética e feliz ao final da vida. Somente no final da vida. Que aí ele vai olhar para trás e vai fazer um balanço de tudo que foi feito e vai perceber se ele foi um bom ser humano ou não, né? Mas ele precisa agir. Uma pessoa que se isenta, vocês devem conhecer pessoas assim, eu tenho certeza, em Rolante, Igrejinha, Taquara, certamente deve ter isso. Não sei, pode ser que não, mas aqui em Passo Fundo eu conheço muita gente assim, né? Que prefere se omitir, que prefere não... Alguém abriu o microfone aí. Deve ter pessoas que... Vocês devem conhecer pessoas assim, né? Que elas se omitem, que elas não falam, que elas não fazem, que elas são, assim, pessoas amorfas, pessoas, assim, que são, tipo, uma folha seca boiando por cima de um lago, que pro lado que o vento sopra, a folha vai. Essas pessoas não são pessoas éticas, para o Aristóteles, né? Porque elas não deliberam, elas não decidem, elas não agem, elas ficam, assim, sempre esperando os outros como fazer, sempre esperando que o outro diga o que é para fazer, né? Elas não agem voluntariamente, né? Essas pessoas, elas nunca vão se habituar a tomar boas decisões, tá? E aí, pessoal, é que para mim, assim, vem a maravilha da obra do Aristóteles, e aí eu não podia encerrar esse primeiro ciclo aí das nossas aulas, né, de filosofia sem falar um pouco sobre o que o Aristóteles entende por felicidade, né? O que é a felicidade para o Aristóteles? São os prazeres, né, de todos os tipos, né? Prazeres do corpo, os prazeres materiais, os prazeres carnais. Será que são esses prazeres? Será que é a riqueza, né? Ter muito dinheiro, será que isso é que nos torna felizes? Será que são as honrarias? Né? O que são honrarias? Né? O Aristóteles usa esse termo, né? Mas honrarias é assim, aquela pessoa que ela é condecorada, né? Eu sou o escoteiro que ganhou tal medalha. Eu sou a pessoa que recebeu um título lá na minha cidade. Eu sou aquela pessoa, né, lá na sala de aula, que todos os professores falam bem daquela pessoa, né? Será que são essas honrarias que nos trazem a felicidade? O Aristóteles vai dizer que não são. Mas elas são apenas meios para se chegar à felicidade. É preciso prazer, riqueza e honrarias? Sim, é preciso. Mas não é preciso só isso. É preciso isso e também outras coisas, né? É o que o Aristóteles chama de eudaimonia. O que é a eudaimonia? Eudaimonia é uma palavra grega que quer dizer um estado de felicidade, né? Tem uma música do Chico César, né, que eu acho muito legal essa música, né? Vocês pesquisem aí depois, se tiverem interesse também, né? Ele chama esse estado de poesia, né? É um estado de felicidade. A eudaimonia é aquela sensação em que você sabe que talvez você não seja a pessoa mais rica, que tenha mais prazer e que seja mais lembrada, mas é uma pessoa que consegue manter uma vida equilibrada, uma vida que tem de tudo na medida correta. Lembram qual é que era o termo eu até vou voltar aqui, ó. Qual é que era o termo, né, que o Aristóteles falava aqui, esse aqui, ó, o bem viver. A cidade é um lugar político de um bem viver, é um lugar de equilíbrio. A eudaimonia, a felicidade, para o Aristóteles, é uma vida em que você consegue encontrar o equilíbrio das coisas. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui o Gustavo Alves. Tá me ouvindo, Gustavo? Qual dos dois? Eu ia perguntar agora, qual dos dois? O tocador de violão aí, o tocador de guitarra. Eu? Gustavo, me diz uma coisa. Tu achas que tu terias uma vida feliz, plena, um estado de felicidade, se você só tocasse guitarra e violão na tua vida? Toda a vida. Tem certeza? Pare e pense um pouco. Depende, digamos assim, depende do ponto de vista, né? Pera,
Presta bem atenção no que tu vai dizer e que tá dizendo. Ó, e tenta relacionar com que essa ideia de eudaimonia que eu tô falando aqui do Aristóteles, né? Você, tu dissesse, né, que, mas acho que não foi você que falou, né, mas teve um outro colega que falou assim, que você quer tocar o melhor possível, né? E você gostaria de fazer muito isso, né? Mas imagina o seguinte, ó. Imagina se você dormisse menos. Você ficasse, por exemplo, assim, dormisse só umas 2 horas por dia. Será que você iria conseguir tocar bem violão, guitarra no outro dia? Olha, provavelmente não, porque como é um instrumento, digamos assim, não é muito difícil, mas tem músicas que são muito complexas, aí a gente exige um pouco mais de dedicação, e dedicação também a mente tem que estar concentrada, porque senão não vai. Você precisa descansar bem. Outra coisa, você precisa fazer uma atividade física, né? Você precisa uma alimentação adequada, você precisa ter um espaço para poder tocar o instrumento, você precisa do instrumento, você precisa encontrar os meios, né, de manter toda essa estrutura, você precisa, por exemplo, produzir o teu alimento, preparar o teu alimento, produzir não, né, mas preparar a tua refeição, os teus alimentos. Você precisa de um quarto, hoje provavelmente você deve viver na casa de um adulto responsável por você, né? Mas daqui um pouco, não mais. Aí você vai precisar encontrar meios, né? Talvez se você não for um músico profissional de sucesso, você, né, não vai conseguir manter a sua vida, né? Vamos imaginar assim, ó, né? Na pandemia, o setor musical foi o que mais sofreu, Gustavo, né? O pessoal eu conheço, sim, músicos assim que, né, que estão vivendo com auxílio emergencial de R$150 por mês, né? Então, eu preciso fazer todas as coisas em equilíbrio. É isso que o Aristóteles está dizendo. É isso que é a eudaimonia, né? É tudo em equilíbrio. É encontrar a justa medida, o meio termo. Eu não posso só fazer o que eu gosto, só fazer o que eu quero. Eu preciso fazer isso da melhor maneira possível, mas eu preciso encontrar o equilíbrio disso, tá? Uma vida feliz, uma vida de eudaimonia, né? A palavra eudaimonia, só para vocês terem uma ideia, né? Ela vem, a palavra, daimon. Vocês lembram de alguma outra palavra? Daimon. Quer dizer, o mesmo, essa palavra daimon é a mesma ideia, vem daqui a ideia do que é o demônio, que é como se fosse um gênio que nos habita, né? Quando uma pessoa está endemoniada, uma pessoa está possuída pelo demônio, né? É como se um gênio maligno estivesse habitando a pessoa, né? Mas a palavra, essa é a origem, ela tem a mesma origem, né? Mas você estar possuído por esse estado de equilíbrio, né? Em que todas as coisas estão em harmonia, tá? Então essa é a dimensão ética para o Aristóteles, né? Tá claro isso, pessoal? Alguma pergunta sobre isso até aqui? Bom, agora então a gente vai para a segunda esfera, o campo político, tá? É a mesma lógica da vida em equilíbrio, de fazer aquilo que nos faz feliz, de fazer de modo equilibrado, mas agora é a ação que a gente faz em função da comunidade. Bom, se eu vou ser muito feliz fazendo algo para a minha vida privada, o que acontece se eu fizer algo em função da vida em comunidade? Qual que é a consequência lógica, a decorrência lógica disso, pessoal? A gente hoje estranha um pouco isso, porque nós estamos muito acostumados. Presta atenção no que eu estou falando aqui, pessoal. Que atenção para mim agora aqui, todos. No mundo de hoje, nós estamos muito acostumados a fazer tudo somente em função da nossa vida. Porque o mundo moderno é um pouco isso, né? Nós somos o individualismo da sociedade ocidental moderna, ele é uma grande força, muito potente na vida das pessoas, né? Nós somos hoje muito formados dentro de uma cultura muito individualista, tá? Mas os gregos da época do Aristóteles, eles tinham uma visão diferente, né? Eles tinham essa noção de que uma vida boa, lembra o que eu falava antes aqui, né? A ética é o campo da esfera, é a esfera individual,
é o campo das ações voluntárias do indivíduo, tá? E a minha felicidade é o equilíbrio, né, de todos esses meios para mim ser feliz, tá? É fazer algo bem, porque quando eu estiver fazendo aquilo bem feito, as coisas que eu gosto, isso equivalerá à minha felicidade individual. Bom, se eu encontrar a vida equilibrada, a vida feliz no campo individual, o que será que acontecerá na vida pública? Se eu fizer algo que não faça bem somente a mim, mas se eu fizer algo que faça bem também para os outros, isso é mais importante do que eu fazer somente o bem para mim mesmo. E eu vou elevar o meu grau de satisfação se eu fazer aquilo que é o bem para o maior número de pessoas. Estão entendendo, pessoal? Então, aqui o Aristóteles ele faz um plus, é como se o universo político fosse o lugar da realização mais perfeita da nossa condição de seres humanos. Estão entendendo, pessoal? Olha que virada que a gente passou, né? Hoje a política tem se transformado, né? Principalmente nesse universo dos políticos, vamos dizer assim, os profissionais, né? Esse pessoal que se candidata e se elege e tal, ela acabou se transformando assim num ambiente até um pouco nefasto, né? Que a gente não gosta muito de ficar falando, porque a gente vê muito esquemas de corrupção, né? Esquema disso, esquema daquilo, é desvio daqui, é desvio de lá, é rachadinha daqui, é mensalão de lá. Sempre tem esses esquemas assim no universo político. Mas para o Aristóteles, lá no universo da ética aristotélica, na Grécia Antiga, ele dizia o seguinte: olha, se eu vou ser uma boa pessoa, se eu vou ser um sujeito feliz na minha vida privada, eu vou ser mais feliz ainda se eu puder fazer algo também para os outros. O Aristóteles vai dizer, olha que coisa diferente do que a gente vê hoje. O Aristóteles vai dizer assim que uma vida humana ela vai se realizar de forma mais plena se eu for um sujeito político. Estão entendendo isso, pessoal? Essa é uma mudança assim, ó, muito diferente do que nós vivemos hoje. É uma concepção muito diferente do que nós vivemos hoje, né? A ação do homem, a ação política é uma ação do homem em função da comunidade, tá? E aqui vem aquela frase, uma das primeiras frases que eu falei para vocês, do Aristóteles, que é a ideia de que nós naturalmente temos essa inclinação para viver em comunidade, né? É isso que nos torna diferente dos outros seres, né? No máximo as abelhas, as formigas que formam sociedades, mas se não, os outros animais, eles vivem completamente, somente para atingir os seus interesses e a sua satisfação, né? Os seres humanos, eles naturalmente têm essa inclinação para viver em comunidade. Naturalmente, no sentido de que nós não precisamos fazer algo diferente daquilo que nós somos enquanto seres humanos, né? Nós não precisamos ir além daquilo que nós naturalmente somos, né? E aqui tem uma dimensão também muito diferente do que nós fizemos hoje, né? Que é essa aqui, ó. Minha rinite me ataca assim nesse tempo aí que é horrível. Desculpa, pessoal. O Aristóteles tem essa pergunta lá. O Aristóteles escreve 2 livros. Escreve mais, né? Mas enfim, os 2 livros mais conhecidos nesse campo da ação humana é esses 2 aí, a Ética, Nicômacos e a Política. E logo no início desse segundo livro, a Política, ele vai dizer o seguinte, ele faz essa pergunta, né? Qual que é, então, a finalidade da política? Da onde que a gente vai tirar a finalidade da política? Então, ele vai dizer lá textualmente, né, essas três respostas. A primeira delas, fazer com que os homens sejam bons e pratiquem boas ações, né? Porque não adianta, olhem só, não adianta eu fazer bem somente para mim. Eu preciso encontrar formas de praticar boas ações também para os outros, né? E é assim que uma sociedade alcança a justiça. Uma sociedade justa é uma sociedade em que as pessoas praticam boas ações, né? Quando nós temos sociedades injustas, é porque nós temos pessoas que não praticam boas ações. Pessoas que talvez pensem somente
na sua felicidade individual, né? E isso implica numa algo que para nós hoje é um pouco difícil, né? Porque a gente banalizou esse termo, amizade. Né? O Aristóteles vai dizer que o espaço político é o lugar assim, predileto, ou melhor, o lugar mais adequado para a gente encontrar os verdadeiros amigos. Né? Porque quando a gente pratica boas ações e a gente busca alcançar a justiça, a gente vai ver os outros como, no fundo, como pessoas que são nossos amigos, né? Pessoas que compartilham um espaço junto conosco, né? Estão... Oi? Tem uma coisa para dizer sobre isso. Eu sou Diga. bem o oposto disso. Eu penso mais nos outros do que em mim mesma. Você precisa pensar em ti também, né? Mas a ideia... mas a ideia é assim, ó, você tem... eu não entendi como que você disse que você é o oposto disso. Que nem eu penso mais no bem dos outros. Tipo, eu vou fazer uma coisa, eu penso como os outros vão agir, se eles vão gostar, se não vão gostar. Mas também, às vezes, penso em mim, mas penso mais nos outros. Na opinião deles, como eles vão sentir. Sim. Isso. E você não aprendeu isso, veja, você está corroborando o que o Aristóteles está dizendo. A gente tem uma inclinação natural de fazer isso. Né? E assim, ó, isso tem... olha, essa tua afirmação aí a gente poderia... porque, na verdade, esse conteúdo aqui também... só para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo aqui um assassinato das ideias do Aristóteles. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. E a partir... Quem que foi que falou agora? A última que falou agora, que pensa muito nos outros? Cássia. Cássia, né? Isso. Cássia, para te ter uma ideia, quando eu fiz o curso de filosofia, eu tinha uma disciplina chamada ética. E a gente estudou, olha que doideira isso, a gente estudou 2 meses, né, do semestre do curso de filosofia, 2 meses, só essa discussão que a gente está fazendo aqui agora. A gente ia lá nos textos do Aristóteles, lia as passagens lá e ficava discutindo e pensando e refletindo, né, e tentando avaliar, né, nos avaliar e pensar na conduta de outros seres humanos, pensando exemplos, né, concretos, atuais, né, e assim, ou seja, tem uma disciplina num curso regular de filosofia, né, em que a gente teria 2 meses para discutir isso aqui, né, 40 horas do que a gente está tentando fazer aqui em 45 minutos, né, 40 horas para discutir esse tema, né, de como que uma coisa implica na outra, né. Como que uma sociedade que precisa fazer um desenvolvimento moral dos seus indivíduos, né? Como que sociedades... só dando um exemplo aqui, tentando atualizar um pouco isso, né? Por que no Brasil nós temos, né, tanto problema de corrupção, tanta desigualdade? Por que temos uma sociedade tão injusta, né? Porque talvez, se a gente lesse esse mundo de hoje a partir da ética aristotélica, a gente concluiria o seguinte: os indivíduos no Brasil, eles são muito egoístas. O nosso processo de desenvolvimento moral, ele não prevê, ele quase que não acredita muito na ideia de que as pessoas possam ser boas pessoas, né? E que a gente precisa aprender a ser um bom ser humano. Só que aí tem um problema, Cássia. Talvez você tenha experimentado isso, talvez essa tua propensão a pensar mais nos outros, ela derivou de experiências que você fez ao longo da tua vida, experiências que te fizeram a pensar mais nos outros. Experiências no sentido assim, ó, de você agiu, você praticou isso, você viveu num espaço em que isso era algo que acontecia muito, as pessoas pensarem nos outros, né? No Brasil, a gente não... Assim, o que aconteceu historicamente nos processos de formação da geração, né, da geração e das gerações passadas e talvez das gerações futuras, né? Muito sermão de moral, né? Muita lição de moral, muita pessoa dizendo o que era para a gente fazer. E não é assim que a gente aprende a ser um bom ser humano. A gente aprende a ser um bom ser humano sendo um bom ser humano, praticando boas ações, né? Então, a prática do voluntariado, a prática, né, de atividades sociais, né, de cunho social, de serviço social, né, sei lá, participar como voluntário lá na igreja da minha família, vou ajudar lá na festa da minha comunidade, eu vou
né, trabalhar de bombeiro voluntário por uma semana, vou aprender, vou destinar uma hora do meu dia para ajudar uma criança a fazer os seus temas, né? Essas práticas são elas que nos ajudam a gente aprender a nos inclinar a ajudar os outros, né? E é isso que, aos poucos, quando as pessoas aos poucos vão aprendendo a fazer isso na sua vida privada, isso vai gerando um efeito cascata. Sabe o que é o efeito cascata? Efeito dominó, né? Um vai passando para o outro. E aí, se a gente maximizar isso, a gente vai alcançar uma sociedade mais justa. A gente vai ver os outros não como pessoas que estão aí, talvez, para nos explorar, para tirar vantagem de nós, mas a gente vai começar a ver os outros, talvez, como amigos, né? Como pessoas que merecem a nossa solidariedade, merecem o nosso respeito, merecem a nossa ajuda, né? O Brasil é um pouco o inverso disso, né? O Brasil é assim, abomina quando, de modo geral, eu estou generalizando aqui, né? Mas tem muita gente que abomina quando, numa situação de extrema necessidade, alguém precisa ajudar uma família. A pessoa está passando fome, alguém tem que ajudar essa pessoa, né? O governo, os políticos, os programas sociais, as comunidades, enfim, alguém vai ter que ajudar, né? Tem gente no Brasil que é o contrário. Tem que deixar que morrer de fome, que morra de fome mesmo, né? Então, não é por aí. Não é aí que a gente vai encontrar uma sociedade mais justa. Então, o Aristóteles aqui ele já nos dá uma pista, né? De como que a gente pode transformar, né, esse universo que está, no primeiro momento, na nossa vida privada, que está ao nosso alcance, mas a gente pode otimizar isso, né? Porque quanto mais pessoas ficarem bem, viverem uma boa vida, mais justa, mais ética, mais equilibrada vai ser também uma sociedade. Tá? Bom, eu quero dar um passo a mais, né? E falar um pouquinho desse termo. Acho que eu já falei um pouco no início, mas eu quero trazer algumas passagens do próprio pensamento do Aristóteles. Né? Eu já falei um pouco na aula da semana passada, mas eu queria citar essa passagem aqui, né, desse livro Ética Nicômaco, que é essa frasezinha curtinha aqui, ó, tá? É como eu falei para vocês, né, na filosofia, como é que a gente estuda a filosofia, como é que a gente faz pesquisa em filosofia. A gente vai nos textos clássicos e lê o que o autor diz, pense sobre aquilo e tenta procurar relações com o presente. E nessa passagem do Aristóteles, ele diz o seguinte, ó, a natureza nos dá a capacidade de receber as virtudes e tal capacidade se aperfeiçoa com o hábito. Né? Ou seja, todos nós, potencialmente, somos seres virtuosos, seres justos, todos nós. Só que eu preciso me habituar a fazer tal coisa. Eu preciso me habituar a ser virtuoso. Tá? E como que eu me torno uma pessoa virtuosa? Com o exercício. Né? E aí, que tipo de exercício? Né? É a gente sempre pensar em encontrar o meio termo. O meio termo é sempre aquilo que está entre os extremos, entre a falta e o excesso. Né? Eu já vi, eu quero pegar o exemplo ainda lá dos meninos que estavam falando antes da prática de tocar um instrumento. Né? E vou seguir ainda nesse exemplo também. E isso vocês podem expandir para qualquer coisa da vida de vocês. Tá? O meio termo, a ação mais virtuosa é aquela que sempre está entre a falta e o excesso. Vou dar um exemplo prático aqui também. Né? Eu dei o exemplo lá dos meninos que tocam um instrumento, né? Se eles só tocarem um instrumento, eles não vão conseguir. Se eles se excederem, né? Por exemplo, se eles se excederem, só tocar instrumento, só o dia todo, né? Não, vai chegar um momento que vão estar cansados, vão precisar dormir. Né? Agora, se eles comprarem um instrumento, têm a bateria em casa, né? Uma vez ou por semana, por meia hora só, será que eles vão aprender a tocar bem o instrumento? Não. Então, eles precisam sempre, uma boa atividade, qualquer atividade, a gente aperfeiçoa ela com um hábito, com um exercício. E esse hábito é
é o justo equilíbrio, é a justa medida entre os extremos. É sempre aquilo que está entre a falta e o excesso. É assim na nossa vida, em qualquer atividade, para qualquer atividade. Olha só, vocês, a princípio, olha só que coisa doida, né? A princípio, esse sistema dos blocos, vamos pegar o exemplo das nossas aulas aqui, né? Na retomada do calendário, nessa retomada remota, tá? A princípio, a nossa aula ela era das 7h10 da manhã às 9h40. Vocês imaginem, vocês acordarem acordarem mais cedo ainda, né? Quando vocês estiverem no presencial, a gente vai fazer isso, tá? Mas, em função da tela, dessa lógica aqui da tela, que é mais cansativa, que é mais chato, que gasta dados, que gasta internet e tal, a gente faz esse... É o mais sensato, é o mais virtuoso, né? A gente encontrar uma justa medida. Eu não vou dar uma aula das 7h10 às 9h40 para vocês, né? Então, nesse momento, apesar da gente ter essas horas destinadas para isso, a gente não pode se exceder na frente do computador. A gente tem que encontrar o meio termo, a justa medida, tá? Seria incorreto se eu nunca desse aula para vocês também. Nunca dar uma atividade assim. Nunca dar aula para vocês, né? Também seria incorreto. Mas eu também não posso me exceder. Só dar aula assim, das 7h10 às 9h40. Então, eu tenho que encontrar o meio termo. É assim para qualquer coisa na vida de vocês, né? E isso, naturalmente, nós recebemos essa capacidade de praticar as virtudes, né? Mas a gente precisa encontrar o meio termo com os nossos hábitos, né? Isso vai se aperfeiçoar na nossa vida, tá? Bom, acho que para finalizar aqui, né? Eu não vou falar disso aqui. Mas ainda, né, uma última ideia, né, dessa ideia de justa medida, né? É sempre, então, as duas principais virtudes, né, que o Aristóteles vai dizer, né, que é a virtude da prudência e da felicidade, a gente encontra, então, no meio termo, alcançando as devidas proporções entre a falta e o excesso, entre a deficiência, que é a ausência, né, e o exagero, né? Ser uma pessoa ética não é a justa medida não é o meio exato. Por exemplo, qual que é a metade de 10? É 5. Mas, às vezes, a justa medida não é exatamente o 5. Em algum momento vai ser o 2, em algum momento vai ser o 9, em algum momento vai ser o 7, em algum momento vai ser o 3, em algum momento vai ser o 5, né? Então, todas as questões que dizem respeito à conduta humana e aquilo que nos convém, ela não tem uma fixidez nenhuma. Por exemplo, em algum momento eu vou ter que estudar mais, mas eu não posso a vida toda ficar sempre estudando muito, porque isso também não é a justa medida, né? Agora, se eu nunca estudar, aí eu também vou ter prejuízo, tá? Então, a justa medida, queria encerrar aí esse bloco aí do Aristóteles falando desse termo, né? Que é a gente sempre encontrar o equilíbrio entre os extremos, entre a falta e o excesso, entre a deficiência e o exagero, né? É isso que vai nos tornar felizes. Se eu só tocar violão, talvez eu não seja uma pessoa feliz. Se eu só ajudar os outros, como é o exemplo, né? Talvez a colega falou que ela exagera em só pensar nos outros, eu também talvez não seja uma pessoa feliz. Eu preciso também pensar em mim, né? Eu não posso exagerar, né? Só tem uma coisa que eu posso exagerar na minha vida, que é o uso da razão. É isso que o Aristóteles vai dizer que é talvez a atividade da alma conforme a razão, né? Acho que é essa passagem aqui, ó, isso, né? Conforme a virtude, né? É isso que é a felicidade, né? É você fazer as coisas, só tem uma coisa que você pode maximizar, que é a racionalidade. Em tudo o resto, você precisa encontrar o equilíbrio. Sempre encontrar o equilíbrio. Bom, pessoal, chega de Aristóteles por hoje, tá? Eu quero fazer uma chamada rápida de vocês aí, né? E assim que eu terminar, encerrar aqui a aula, eu já disponibilizo também o questionário da semana, tá bom? Pessoal, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de questionar sobre isso? Professor, tem que deixar o nome ali para fazer chamada, não precisa? Eu tô com o SIGA aberto, eu vou fazer a chamada aqui,
já matamos essa charada. Vamos lá. Alunos, lançar frequência em planilha. 12 de julho. Vamos lá. Agnes. Oi, bom dia. Bom dia, Agnes. Alessandra. Ai. Oi. Aline. Não pode participar porque ela tá sem internet na casa dela. Tá bom. Amanda. Aqui. Cássia. Eu. Eduardo. Presente. Érica. Aqui. Fabrício. Oi. Gabriel. Gabriel Cardoso. Esse cancelou a matrícula, né? Soro, o Gabriel, eu não sei se chegou a cancelar, mas ele comentou que iria cancelar a matrícula dele. Tá bom, valeu. Acho que vocês toda vez me falam isso, mas eu sempre me esqueço. Guilherme. Guilherme acho que não consegue participar, né? Gustavo Machado. Gustavo Henrique Alves. Aqui. João Vitor da Silva. Eu. João Vitor Rodrigues. Júlia. Cauê. Larissa. Aqui. Lavínia. Presente. Leonardo. Luana. Luísa. Luzângela. A Becker também saiu da escola, Cielo. Luísa Becker Schmidt. Também saiu. Tá bom. Luzângela. Soro, a Losângela não tá só no segundo ano? Tá. Não, ela tem ainda, acho que ela tem que fazer um aproveitamento ainda, mas ela vai fazer depois. Maicon. Marcos Vinícius. Salve, senhor, tô aí. Beleza. Matheus. Natália. O Matheus respondeu no chat. Ótimo, eu vi. Natália. Rafaele. Oi. Oi, Rafaele. Rosana. Sara. Aqui. Tainá. Cancelou a matrícula. E Wesley. Wesley, não? Ok. Certinho, pessoal. Então, obrigado pela presença de vocês, tá? Na semana que vem a gente vai, eu vou fazer uma passagem, a gente vai começar um outro modelo aí quero explicar algumas coisas para vocês. Vou liberar o questionário da semana e nos vemos na próxima segunda-feira, então. Certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Aqueles que têm alguma atividade que querem fazer também podem entrar em contato comigo, manda um e-mail, pede lá bem certinho qual a atividade, a gente combina como faremos. Tá bom? Certo, pessoal? Deixa eu encerrar a gravação. Assim que eu receber, eu publico ela no Moodle. Talvez demore.